Vamos lá, galera, primeiro ano. Queria conversar com vossas excelências hoje, vossas gostosuras, sobre um dos pontos fundamentais do texto dissertativo argumentativo. Acompanhe comigo, nós estamos caminhando e construindo cada etapa desse texto, dessa tipologia textual. E aí você viu comigo logo as estratégias para você iniciar, as estratégias para você apresentar o tema, as estratégias para você apresentar a tese, os caminhos argumentativos, ou seja, o argumento 1, o argumento 2, a causa 1 e a causa 2. E agora eu quero te mostrar como é que você vai construir o seu desenvolvimento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, a parte de argumentação. Então, quando a gente fala sobre desenvolvimento, nós estamos falando exatamente do momento em que você vai destrinchar a sua ideia, você vai ampliar a sua ideia, você vai defender. É aqui que nós vamos ver a efetivação do seu texto, ok? Então, vamos comigo. Primeira coisa que você deve saber agora, você deve saber quais são os elementos que eu devo dispor, que eu devo identificar na parte de desenvolvimento, na parte de argumentação. Quais são os elementos que nós devemos olhar e perceber que existe ali na sua produção? Primeira coisa, então, a primeira situação é a ideia. Então você apresentou lá na sua introdução a ideia, o argumento 1, o argumento 2, e aí você sabe, você vai utilizar o argumento 1 dentro do desenvolvimento 1 e, óbvio, o argumento 2 do desenvolvimento 2. Isso é claro, nós já mostramos isso para você. Então, mas a primeira coisa que você vai abordar lá, a ideia. A segunda coisa que o elemento também fundamental dentro do desenvolvimento, o esclarecimento da ideia. Olha como é que isso é interessante. Porque não adianta só você colocar lá, a instância familiar contribui para isso, o Estado é isso, mas então esclareça isso, deixa isso nítido para quem está lendo sua redação, explique isso, por que realmente isso vai ser o agente motivador desse problema que nós estamos discutindo. A fundamentação, o que é a fundamentação? Não adianta você colocar uma ideia se você não comprovar. Então você precisa trazer aqui dados estatísticos, você precisa trazer aqui citações, você precisa trazer aqui reportagens, você precisa trazer aqui áreas de conhecimento para poder provar, fundamentar, dar um suporte à sua ideia. Senão, a sua ideia não vai ter a consistência e logo a sua argumentação vai ser comprometida. E a última parada, a última situação que você vai ter que trazer é a retomada da ideia com uma consequência, a retomada da ideia com uma consequência. E aqui, eu gostaria que você olhasse comigo, então, nesses 4 elementos, como é que, então, nós vamos identificar isso? Aí você olha comigo. Quando nós formos falar, quando nós formos observar a parte de argumentação e cada período que nós vamos construir, a organização desse parágrafo, eu queria que você olhasse comigo e observasse que nós podemos estruturar esses 4 elementos aqui em 4 períodos diferentes, ok? Você pode fazer isso aqui. Então, quando você fazer essa parada, o que você deve observar? Vamos lá. A argumentação. Qual é o primeiro elemento que nós falamos? A ideia. Essa ideia eu vou formular em um período que eu vou chamar esse período de tópico frasal. Esse tópico frasal, então, vai ser o momento que eu vou expor a ideia que eu vou defender, o argumento que eu vou defender. E aí você vê, então, como é que você pode formular esse tópico frasal? Como é que você pode criar ele? Eu vou te dar algumas expressões aqui para você pensar como é que você vai formular. Então, vamos lá. Eu tenho o desenvolvimento 1. Vamos lá, o desenvolvimento 1 da sua redação. Aí você vem. É importante pontuar de início. É válido apontar antes de tudo, é importante destacar a principal causa para tal fator, é fundamental comentar o aspecto a priori, inicialmente. Você vai trazer as expressões para começar, é o início da sua argumentação, do desenvolvimento 1. Aí você vem, causa e ideia, você vai apresentar lá, mais a causa e ideia. Então você usa as expressões de início, mais a causa e ideia. Ou seja, olha como é que é o exemplo aqui, ó. Em primeiro lugar, o estímulo ao consumo excessivo de produtos industrializados aumentou o índice de obesidade infantil. Professor, o que é isso? Nós estamos falando sobre obesidade infantil, é o tema. E aí você então diz o seguinte, qual é a causa desse problema? Qual é a causa da obesidade infantil? Aí você diz o estímulo ao consumo excessivo de produtos industrializados.
Essa é a causa, tá aí, ó. Tá aí deixando bem claro aí você. Então você apresentou o quê? Você apresentou o estímulo ao consumo de produtos industrializados, né? Excessivo de produtos industrializados. Então você apresentou aqui a causa. Observe aqui, ó a expressão de início. Em primeiro lugar, você poderia utilizar a principal causa para tal fator é estímulo, aí você poderia utilizar ou a priori o estímulo, ou é importante destacar o estímulo, entendeu? Parada. É bem simples isso, não tem como errar isso aqui não. Primeiro elemento, então, o que é? A formulação do tópico frasal. Então, quando eu estiver abordando, falando, ei, elabora o tópico frasal, você já sabe, o tópico frasal é o quê? Aí eu vou apresentar, anunciar a minha ideia. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma expressão de início, exemplo como esse aqui, e mais vou trazer a causa, a ideia, como no exemplo aqui disposto, ok? Vamos para o segundo elemento. Segundo elemento, então, quando você utiliza o segundo elemento, qual é o segundo elemento que eu falei para vocês do argumentação? O esclarecimento. No esclarecimento, você vai trazer então aqui, você vai explicar, vai deixar claro o que é esse tópico frasal, o que é a sua ideia. E aí você pode utilizar alguns marcadores, alguns operadores, como isso porque, tal situação, nesse contexto, nesse viés, de fato é possível, aí você vai dizer nessa perspectiva, ou seja, você vai dizer por que o estímulo ao consumo excessivo de produtos industrializados, lembra que isso aqui é a minha causa, que é o tópico frasal, eu vou dizer por que gera a obesidade infantil. Por que esses produtos geram a obesidade infantil? Por que esses produtos contribuem para a obesidade infantil? Aí você vai explicar. Você diz aqui, nesse sentido, posso utilizar, ou nesse contexto, tal situação. Isso porque os apelos do mercado, aí olha a explicação. Por quê? Porque os apelos do mercado, divulgando amplamente pelos meios de comunicação os seus objetos alimentícios, induz a criança à formação de um hábito alimentar. Então existe aqui uma situação. Que situação? É que essas crianças, elas são induzidas a modificar o seu comportamento alimentar por meio dessa questão de divulgação dos alimentos industrializados e tal, e então isso vai conduzi-la para a obesidade infantil. Eu expliquei, não expliquei? Vamos para o terceiro elemento. Então prova isso. Prova isso aí, vamos lá. Prova que isso aí realmente é verdadeiro, é verídico. Então prova aí. Terceiro elemento. Olha o terceiro elemento aí. A prova, a fundamentação. Então eu vou trazer aqui, olha lá. Segundo a pesquisa do Instituto Ibope, o sobrepeso dobrou nos últimos anos, principalmente na faixa etária dos infantes, motivados por alimentos industriais. Então, o que eu estou utilizando? Eu estou usando uma pesquisa para provar a minha ideia. Olha o elemento, olha aqui que eu vou utilizar, o operador, segundo a pesquisa do Instituto Ibope. Então, olha a fundamentação, olha a prova. O Ibope pesquisou, fez uma pesquisa e disse que realmente o sobrepeso, a obesidade, ela dobrou nos últimos anos, principalmente motivados na faixa etária dos infantes, motivados por alimentos industriais. Outros suportes para provar a sua ideia. Você pode usar reportagem, exemplos, especialista no assunto, médico, nutricionista, filósofo, sociólogo e um fato histórico. Você pode utilizar para provar a sua ideia. E por último então, o que eu vou fazer? Por último, eu vou retomar a minha ideia. O quarto período, eu faço a retomada da ideia apontando uma consequência. E aí eu posso colocar, constata-se dessa forma, consequentemente, tornando notório dessa maneira, isso evidencia. Olha lá, tornando-se perceptível que é preciso repensar essa realidade no que tange a promoção de tal substância alimentar. Então, eu tenho que pensar essa ideia de trazer os produtos industrializados. Por quê? Porque uma vez afeta a saúde, porque eles afetam a saúde infantil. Tem uma consequência nesse negócio. Então eu retomo a ideia apontando a consequência. Como é que vai ficar o parágrafo para nós matarmos isso aqui? Então vamos lá. Olha os elementos. Tópico frasal, esclarecimento do tópico frasal, fundamentação e retomada da tese. Ô meu brother, como é que é simples aqui? A organização. Primeiro, tópico frasal. Em primeiro lugar, o estímulo ao consumo excessivo de produtos industrializados aumentou o índice de obesidade infantil. Olha a explicação, olha o conectivo, olha o operador argumentativo. Nesse sentido, os apelos de mercado divulgando amplamente pelos meios de comunicação seus objetos alimentícios induz a criança à formação de um hábito alimentar. Então eu esclareci o que? O tópico frasal, ok? Prova então o tópico frasal. Segundo a pesquisa do Instituto Ibope, o sobrepeso dobrou nos últimos anos, principalmente na faixa etária dos infantes, motivados por alimentos industriais. Então, eu estou mostrando, realmente existe um crescimento de obesidade infantil motivada pelo quê? Pelos produtos industrializados
sendo consumidos de maneira excessiva. O que isso vai acontecer? Então, qual é a consequência dessa parada? Aí eu trago, tornando-se perceptível que é preciso repensar essa realidade no que tange a promoção de tal substância. Então eu retomo a minha ideia, e aí eu trago o quê? Eu trago, uma vez que afeta a saúde infantil, eu trago a consequência disso. Eu retomo a ideia, eu reforço a minha ideia, e a partir disso, o que eu trago lá? Eu proponho então o quê? Eu proponho uma consequência dessa ideia. Meu brother, se você utilizar todos esses elementos aqui, cara, se você trouxer aqui, então, tópico frasal, esclarecimento tópico frasal, fundamentação, retomada da tese e consequência, você vai cumprir aquilo que é fundamental para a construção de uma argumentação top, uma argumentação Jedi, e é isso que nós queremos para você. Olha, vamos continuar depois, nós vamos mostrar como é que você pode utilizar esses elementos e trazer várias provas, fundamentações para você construir e ter um repertório vasto de construção de argumentação. Falou? Então fica com Deus e vamos para a próxima, para que nós possamos construir ainda mais o conhecimento sobre a nossa redação Jedi. Um beijo do gordo para vocês.